46. Marcos 10, 46. A cura do cego Bartimeu. Quem foi encontrando, glorifica ao Senhor. Vamos ficar de pé, não é uma leitura extensa, é uma pequena leitura. Glória a Deus, aleluia. Diácono, fecha o navegador, né? Porque tem pouca memória o computador aí. Quando está com a Bíblia e o navegador aberto. Eu acho que não fechou não, viu? Tu fez só minimizar, não foi não? Fechou? Tá. Glória a Deus, que o navegador ele come muita memória. Todos encontraram? Glória a Deus. Tem pressa não, viu aí, diácono? Vai no teu tempo aí, no tempo que o computador permite, né? Amém? Já está gravando? Amém, glória a Deus. Vamos ler o que a palavra nos fala, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Em outros evangelhos fala: o mestre te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Podem sentar, amados. Glória a Deus. Eu acho que a igreja toda conhece, né, a história do cego Bartimeu, né? A história fala de um cego que estava no caminho, ele não estava nem dentro da cidade, né? Imagino que porque ele era muito hostilizado dentro da cidade, porque para sobreviver ele precisava estar pedindo dinheiro. Para que ele viesse sobreviver, ele precisava estar pedindo dinheiro. Então, as pessoas se sentiam incomodadas da fragilidade, da necessidade, da debilidade, da doença e da necessidade daquele cego. Então, as pessoas com a dureza de seus corações, em vez de se compadecer da necessidade do outro, se incomodava da necessidade do outro, ao ponto de que ele não era nem mesmo bem-vindo dentro da cidade. Ele precisava estar na estrada, na beira do caminho, para que ele pudesse, talvez num viajante, conseguir alguma esmola, conseguir algum alimento, para que ele pudesse continuar sobrevivendo. A dureza de coração, que é o que abate toda a humanidade desde a sua existência. Eu passei 2 quartas-feiras e o domingo passado preguei sobre, né, o pecado do homem, né, falando desde o pecado de Adão e Eva e das consequências que se desenrolam até o dia de hoje, né? Domingo passado eu falei da consequência da maldição desse pecado sobre o homem, que é a maior maldição que veio, que a gente vê a primeira coisa que se manifestou no homem, logo depois que ele cometeu aquele pecado, que é, como eu falei, é impossível a gente determinar
com precisão a natureza, o que foi exatamente que Adão e Eva fizeram, qual é a natureza daquele fruto, né? A gente sabe, é claro, a gente não é infantil, a gente não é criança de achar que é um fruto que eles comeram com a boca e digeriram no estômago. A gente sabe que o fruto foi alguma obra, alguma coisa que eles praticaram. É isso que a palavra nos fala também no Novo Testamento, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Foi alguma prática. A única coisa que a gente sabe dessa natureza é que se trata de desobediência, se trata de rebeldia, se trata da quebra da aliança com Deus, se trata de dar mais, ouvir mais a voz da serpente, no caso da Eva, do que a voz de Deus, e ouvir mais a voz da mulher do que a voz de Deus, no caso de Adão. É colocar algo acima de Deus em sua vida, em seu coração, algo em grau de importância acima de Deus em sua vida, em seu coração, né? Então, tudo isso gerou, a primeira coisa que gerou esse ato primário de pecado, né? A primeira coisa que manifestou, que foi claro, foi evidente, foi o orgulho. Porque no primeiro momento que Deus confronta Adão e confronta Eva quanto ao pecado dele, quando Deus chega no jardim, quando a palavra fala que na virada do dia Deus ia até o jardim para ter com Adão, e quando Deus chegou naquele dia para ter com ele, não encontrou Adão, porque Adão estava se escondendo com vergonha da sua nudez, né? E de repente, quando ele começa a chamar por Adão, Adão diz: Senhor, não chega para cá porque eu estou nu. E Deus pergunta: quem te disse que tu estás nu, Adão? E ele pergunta: o que tu fizeste, Adão? Tu comeste do fruto da árvore que eu disse que tu não deverias comer. E a primeira coisa que ele faz, em vez de assumir a sua culpa, assumir as suas ações, a sua responsabilidade e clamar por misericórdia, conhecendo a Deus, se ele encontrava com Deus todo dia, e ele encontrava face a face com Deus, coisa que nenhum outro homem na história, na existência, experimentou, somente Adão experimentou, nem mesmo Moisés experimentou encontrar Deus face a face, somente Adão experimentou, né? Ele certamente saberia que Deus é um Deus de misericórdia. Então, ele não assumiu a sua responsabilidade, não assumiu a sua culpa, conhecendo a Deus intimamente como ele conhecia, pois ele se encontrava com Deus todos os dias, uma relação íntima de amizade. Ele preferiu, em vez de assumir a sua culpa, a sua responsabilidade e pedir misericórdia, ele preferiu culpar a mulher pelas suas ações. E consequentemente culpar a Deus, porque ele disse: foi a mulher que tu me deu. Ou seja, se tu não tivesse me dado a mulher, a culpa não seria, eu não teria feito isso. Então a culpa é da mulher e a culpa é tua. Ou seja, a primeira manifestação foi o orgulho. E a coisa que endurece o coração do homem é o quê? É o orgulho. É o orgulho que endurece o coração do homem. Então o orgulho foi a primeira coisa que invadiu o coração do homem logo nos instantes depois que ele cometeu esse primeiro pecado, experimentar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Foi a primeira coisa que invadiu o coração do homem, foi o orgulho, e foi a maldição que marcou a vida dele dali por diante, e marca ele até o dia, nossa existência até o dia de hoje. É o orgulho. Consequentemente, logo em seguida, Deus vai para Eva e faz a mesma pergunta para Eva: Eva, por que tu fez isso? E a Eva, em vez de assumir também sua culpa, dizer: Senhor, me perdoa, eu fui fraca, eu me deixei enganar. Ela vai e culpa a serpente. Imediatamente você observa que é o orgulho que domina o homem. Logo depois, na geração seguinte, você vê Adão e Eva foram expulsos do jardim, porque Deus disse
que se eles permanecessem ali, eles teriam acesso à árvore da vida e viveriam eternamente. E eles em pecado não poderiam viver eternamente. Então eles foram tirados do Éden e foram lançados para viver na terra, fora do Éden. E aí tiveram primeiramente 2 filhos, Caim, depois Abel. E um se tornou pastor de ovelhas e o outro se tornou agricultor. Caim, agricultor, e Abel, pastor de ovelhas, né? E Abel dava ofertas de sacrifício excelentes ao Senhor, e Deus se agradava da oferta de Abel. Mas a de Caim, Deus não se agradava, Deus se aborrecia da oferta de Caim. E isso fez com que no coração de Caim ele invejasse Abel, e por meio da inveja ele começou a criar um ressentimento em relação ao seu irmão, que produziu uma raiva, um ódio mortal, que ele começou a maquinar a morte do próprio irmão. E Deus, já observando esse sentimento, ele alertou: Caim, cuidado, o pecado jaz à porta, é responsabilidade tua dominá-lo, para que tu não venha cair nele. Só depende de ti. O que falta para ti? Oferecer a mim um sacrifício e uma oferta mais excelente. Só depende de ti. Mas ele preferiu matar o irmão do que dar uma oferta melhor ao Senhor. Orgulho. O orgulho. O orgulho de não se dobrar, de não se render. O orgulho amaldiçoou geração após geração, e amaldiçoou até o dia de hoje. É o orgulho que faz marido e mulher se separar, pais e filhos pararem de se falar, amigos pararem de se falar, irmãos de igreja nem ao mesmo se cumprimentarem, igrejas se dividirem, vizinhos brigarem. Existem mortes por causa disso. E é o orgulho que faz com que nós endurecemos o nosso coração ao nosso ponto, ao ver uma pessoa definhando na miséria, na doença, na miséria e na pobreza, e o nosso coração não consegue se compadecer dessa vida. E muitas vezes a gente acha que é merecido. É merecido a miséria, a desgraça que a pessoa está passando. A maldição do orgulho que se perpetua em nosso coração. Por quê? Porque nós aceitamos. Nós aceitamos. Bartimeu fora da cidade, porque não era bem-vindo dentro da cidade. E mesmo fora da cidade, ele percebendo o tumulto, de alguma forma ele ficou sabendo que era Jesus o Nazareno que estava passando por ali. Talvez ao vir passando a multidão, ao ouvir o tumulto, ele deve ter ouvido alguém comentar: é Jesus o Nazareno, é Jesus o grande pregador, é Jesus aquele que dá vista aos cegos, é aquele que faz o coxo andar. Ele deve ter ouvido. E então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem que não tinha visão física nenhuma, tinha uma visão espiritual maior do que qualquer um daquela multidão que estava ali. Ele já clamava na promessa daquele que viria para redimir não apenas Israel, mas todas as nações da terra. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, pois a promessa era de que o Messias seria descendente de Davi, só que a descendência de Davi tinha sido rompida do trono de Israel. Então, quando o cego Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele demonstra a visão espiritual que ele tinha, determinando, proclamando que aquele ali era o Messias. Não era uma declaração qualquer,
Ele estava proclamando ali que havia sido restaurado a linhagem de Davi. E aquela restauração da linhagem de Davi não era a proclamação comum, era a própria declaração de que o Messias, o prometido, havia chegado. Então, a proclamação que ele faz é de um homem de uma visão espiritual maior do que qualquer um daqueles que estavam ali. Aqueles ali estavam ali para receber bênção. Aqueles ali estavam para receber cura, para receber bênção. Ele estava ali proclamando numa visão espiritual já plena de que Deus já havia cumprido a sua promessa, de que ele já tinha cumprido e enviado o seu Messias. Então, e a gente sabe que Bartimeu não era o nome daquele homem. Aquele homem ele era tão rejeitado que ele não tinha nem nome. Ele era conhecido pelo nome do pai dele. Porque Bartimeu é o quê? É filho de Timeu, tanto que a própria passagem fala. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. A própria passagem fala, ele era filho de Timeu. E Bartimeu significa o quê? Bar significa, em hebraico, significa filho. E Timeu é que era o nome do pai dele. Então Bartimeu ele era simplesmente conhecido como quem? O filho de Timeu. Ele era tão rejeitado, tão negligenciado pela sociedade, que ninguém nem sabia o nome dele. Só sabiam que ele era o filho de Timeu. O pai dele era que era conhecido. Aí tem todo aquele estudo que a pastora Rosângela já apresentou para vocês aqui, de que o pai dele supostamente, teria sido um revolucionário que tentou uma rebelião contra o Império Romano, e que nessa rebelião, para dar exemplo, para que não tentassem mais nenhuma rebelião contra o Império Romano, e a gente sabe que o Império Romano ele era muito duro, ele esmagava todo tipo de rebelião. Para tentar inibir que houvessem outras rebeliões, eles não puniam não apenas quem causava a rebelião, mas eles puniam também a família de quem causou a rebelião. Então eles pegaram o filho dele e cegaram, com ponta de lanço, era ponto de espada quente. Cegaram o filho dele, que era o rapaz aqui, o cego, que nós conhecemos na história aqui como Bartimeu. Tem um filme conhecido que é um dos maiores ganhadores do Oscar de todos os tempos, é chamado Ben-Hur. Ele ganhou 11 Oscars. Junto com aquele filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, eles dois, e junto com o Titanic, eles três juntos são os três filmes maiores ganhadores de Oscars de todos os tempos. Esses três filmes, todos três, cada um ganhou 11 Oscars. Nenhum outro filme, além desses três, ganhou essa quantidade de Oscars. Esse filme, Ben-Hur, ele retrata a vida de um nobre judeu que ele foi traído por um amigo dele também, um amigo dele judeu, que queria cair nas graças do Império Romano. E aí esse amigo dele elabora uma conspiração contra esse amigo dele, que é um nobre, e ele não era tão nobre, ele era mais plebeu. E então, para cair nas graças do Império Romano, ele elabora uma conspiração contra o amigo dele, para dizer que o amigo dele está planejando uma revolta contra o Império. Aí o Império Romano mata a família dele inteira, sem nem investigar, sem nem julgamento, sem nada. E era porque era um nobre. Mata a irmã dele, o pai dele, a mãe dele, os avós dele, e só não mata ele porque ele consegue fugir. Mas ele passa 20 anos, eu acho, como escravo. E aí a história conta da vingança dele contra esse amigo dele. Aí tem toda uma história de redenção, de como é o processo dele de vingança, e como ele no final acaba desistindo da vingança, Mas
Mas eu estou contando a história desse filme para você mostrar como o Império Romano era duro para massacrar essa questão de revolta. Mesmo um nobre, sem investigação e sem julgamento, eles mataram a família inteira por causa de uma única denúncia. Daí você tira o que era capaz de fazer aqui em cima da história aqui do cego Bartimeu. Amém? Aqui, amados, a gente vê o cego Bartimeu na sua necessidade, clamando ao Senhor pela sua visão espiritual. Eu imagino quantos anos aquele menino, porque ele estava desde pequeno, a gente não sabe quantos anos ele tinha aqui, mas ele já deveria ser adulto, porque o Roma já estava, o período maior de revoltas, já tinha se passado uns bons anos do período maior de revoltas que aconteceu, que havia acontecido. Ele já devia ter seus 30 e poucos para 40 anos de idade nesse período aqui. Eu imagino quanto tempo esse homem ficou passando necessidade e quanto tempo ele já não devia ter perdido a esperança. A gente não precisa, igreja, passar muita coisa na vida para perder a esperança, não. A gente não precisa passar muita dificuldade, ou sofrer muito, ou se frustrar muito, para a gente já querer desistir das coisas, não. Mas esse menino aqui, esse homem aqui, quando ainda era criança, perdeu os pais, perdeu a família inteira. Esse homem aqui, quando ainda era criança, sem saber a razão, sem compreender nada, os soldados pegaram ele e vazaram os seus olhos. E não tinha ninguém que o amparasse. Ele teve que se virar de pequeno. Eu imagino quantas vezes esse menino, quando criança, deve ter pedido: Senhor, me leva. Senhor, porque eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz, Senhor, para passar por isso? E eu pergunto quantas vezes nós mesmos não perguntamos isso. Quando as coisas apertam, quando a angústia bate, porque o mundo é um lugar difícil, principalmente para o crente. O mundo é um lugar difícil e as angústias são muitas. As angústias são muitas. Senhor, o que foi que eu fiz para passar por isso? Eu imagino quantas vezes esse menino deve ter dormido com fome, com frio, sem ter um lugar para repousar a sua cabeça, sem ter uma roupa adequada para vestir, sem ter uma calçada nos pés, sem ter um carinho, um acolhimento de pai, de mãe, alguém para o proteger. A vida é dura para todos, mas para alguns é muito mais. A gente esquece como a graça de Deus sobre nós, ela é maravilhosa, porque tem muitos por aí que passam coisas muito piores do que nós. A gente tem que aprender a dar mais glória a Deus, a ser mais grato ao Senhor. Precisamos aprender a ser mais grato ao Senhor. Às vezes a gente se fecha tanto no nosso próprio mundo, se fecha tanto na nossa própria necessidade, na nossa própria angústia, no nosso próprio, vamos dizer assim, sofrimento. Mas às vezes a gente nem sabe realmente o que é sofrimento. Às vezes é o inimigo que lança seta em nossa mente, para que nós venhamos murmurar, para que a gente venha deixar de dar graças a Deus, para que a gente venha deixar de ser grato ao Senhor, pela provisão, pela graça, pelo livramento que Ele nos tem dado. Mas todo dia Ele nos tem provido o necessário. Deus não nos promete riqueza, Deus não nos promete essas coisas que por aí estão enchendo galpões, prometendo isso. Deus nos promete que Ele vai nos honrar e prover o necessário para que venhamos ter uma vida digna. Deus não nos promete bandejas, mas Ele diz que não vai faltar o pão. Deus diz que não vai faltar a veste.
Deus não diz, promete que não vai faltar água para beber, nenhum lugar para que nós venhamos nos repousar. Quantas noites esse menino não passou e cresceu desesperançoso, até que chegou esse momento aqui, que ao ouvir aquele tumulto, ele ouviu um nome: é Jesus. Que tumulto é esse? O que está acontecendo? Fecha teus olhos aí, igreja. Imagina que tu é o cego nesse momento. Imagina que tu passou mais de 20 anos sem ver, mais de 20 anos passando fome, sede, sem ter onde dormir, passando frio à noite, calor de dia, sem ter onde se banhar. Que barulho é esse? Que tumulto é esse? O que é que está acontecendo? E de repente passa alguém e diz: é Jesus! Isso é o nosso espírito dentro de nós, antes de conhecer o Senhor. Ele estava ali com frio, com fome, com sede, perdido, cego, nu, sedento do Senhor. E de repente um dia estamos na presença dele, e ele ouve um tumulto, e ele clama: o que é isso? O que está acontecendo aí fora? O que se passa? E de repente alguém clama lá aqui de fora dizendo: é Jesus que está aqui. E ele clama: eu quero esse Jesus. E ele chama: vem até mim, vem até mim. Obrigado, Senhor, porque tu me chamou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas aí a multidão com coração duro fala: se cala, cego, tu incomoda o mestre. Te cala, cego, está incomodando o mestre. Quem somos nós? Somos o cego ou somos a multidão? Somos a multidão ou somos aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus para auxiliá-lo na sua obra? Somos aquele que manda o cego se calar, ou somos aquele que dizemos ao cego: cego, Bartimeu, tem de bom ânimo, o Senhor te chama? A multidão manda o cego se calar. Não incomoda o mestre. Peraí, cego, a minha causa é mais importante que a tua. Peraí, cego, a tua causa pode esperar, primeiro a minha. A gente vive esse tempo de uma igreja egoísta, que cada um só olha para si. A minha causa é mais importante. A minha mágoa é prioridade. A minha ferida é mais séria. Mas a multidão não conseguiu fazer aquele cego se calar. Pelo contrário, a palavra diz o quê? Que ele clamava ainda mais. O mundo tenta nos fazer nos calar de todas as formas, porque a palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. O inimigo governa o que está no mundo. O mundo tenta fazer a igreja se calar, dizendo que a igreja está errada. E muitas vezes, quando o mundo não consegue fazer a igreja se calar, ele consegue fazer a igreja mudar. Mas não a igreja verdadeira. Não a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela é fiel ao Senhor. Nós não queremos agradar ao mundo, nós queremos agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aí, glorifica o Senhor. E ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse clamor chegou ao ouvido do Senhor.
Esse clamor chegou ao ouvido do Senhor, porque o que era esse clamor? Jesus, filho de Davi, era adoração. Esse clamor é adoração. Tem verdadeiro adorador aqui? E esse clamor era adoração, era uma adoração verdadeira, saía do íntimo, do coração daquele homem, daquele cego, porque ele estava indo naquela necessidade, na fé que ele tinha. Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. E a palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele não sabia para onde olhar, ele só clamava em alta voz, adorando de todo o seu coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Tem gente que tem preguiça. Tem preguiça de adorar. Tem que preguiça de adorar. Eu sinto falta da época que o som ficava bem aqui, ficava de frente para a igreja, e eu ficava olhando para a igreja o culto inteiro, tanto na pregação quanto no louvor. A gente via tanta coisa. Aí eu fico ali no som, às vezes eu fico com vontade de ficar me virando, às vezes eu me viro, mas às vezes eu fico com vergonha de ficar me virando para olhar, mas às vezes eu me viro e eu fico olhando, eu fico, gente, assim, ó, no meio da adoração, ó, celular, gente sentada, olhando para o chão. Como é que alguém pode desperdiçar o momento da presença do Senhor, irmã Lucimar? Me explica. Tem momento melhor do que esse? Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. Olha aí para o teu irmão. Não desperdiça a presença de Deus. Ela é preciosa. A presença de Deus é preciosa. Não tem coisa melhor, não tem momento melhor, não tem lugar melhor. Leva ela contigo para a tua casa. Aleluia. Clamando ainda mais, o Senhor ouviu, porque o Senhor não deixa de ouvir um clamor verdadeiro. Sabe aquele momento da aflição, que você não sabe nem como é que ora? É esse momento que o Senhor ouve. O Senhor não ouve palavras bonitas, elaboradas de uma oração, sabe? Teve um dia, eu vi um vídeo de um pastor pregando. Ele disse que chegou para a inteligência artificial. Vocês conhecem inteligência artificial? Está na moda, né? ChatGPT, Gemini, né? Quem já usou aqui inteligência artificial? Levanta a mão aqui quem já usou. Ó, alguns irmãos aqui têm familiaridade. É bastante útil, né? Principalmente para os estudos, né? Trabalho, essas coisas. É bastante útil. O pastor estava falando que chegou na inteligência artificial e falou assim: faça uma oração assim, assim, assim. Aí a inteligência artificial fez uma oração. Aí o pastor chegou para a igreja e leu a oração que a inteligência artificial fez. A oração mais bonita que eu já vi na vida. Aí o pastor ficou assim: igreja, tá vendo aí? A inteligência artificial é capaz de fazer uma oração mais bonita do que qualquer um de nós aqui, igreja. Mas aí eu pergunto para vocês: essas palavras bonitas aqui, tem algum efeito? Não tem. Por quê? Porque não tem coração e não tem alma. Palavras bonitas, elaboradas, não tem valor nenhum. O que vale é o quê? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. A palavra diz: esse Deus não desprezará. Você pode não dizer nada, mas se você se derramar nos pés do Senhor, a palavra diz o quê? Que mesmo quando você não sabe mais orar,
o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis em favor da sua igreja. É naquele momento da angústia que você se derrama na presença de Deus, é que o Senhor está recebendo. E Ele vai operar. Ele vai operar. Não tem como Deus não receber um clamor sincero, um clamor verdadeiro. Jesus ouviu o clamor do cego. E Ele diz: manda chamar quem clama a mim. E aí foram lá e chamou. Cego, te alegra, tem bom ânimo, o mestre te chama. E ele, a palavra diz o quê? Que ele lançou fora a capa e se levantou num salto. Aquilo ali é a irmã Marta. É a irmã Marta? Irmã Marta, faz 2 dias que eu lembro de você o tempo todo, irmã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória, faz bem um mês que eu não lhe vejo, não faz? Né? Que Deus abençoe a sua vida. A palavra diz o quê? Que ele lançou fora a capa, deixando a capa, ele se levantou em um salto e foi ter com o mestre. Foi ter com Jesus. O que significa isso? Primeiro ele se levantou num salto, de um pulo só, né? A pressa que ele teve, o ânimo que ele teve, né? Tem gente que quando é para receber a bênção, ele diz: espera aí, me ajuda aqui. Ai, me ajuda aqui, me levanta aqui, me ajuda aqui, sabe? Precisa ser carregada ainda, né? Sabe que a bênção está diante dele. Opa, espera aí, vamos. E segundo, lançou fora a capa, deixou a capa. O que significa isso? A capa era tudo que ele tinha, era a única coisa que ele tinha. A capa era o quê? A capa era o que protegia ele do sol de dia, era o que protegia ele do frio de noite, era o que ele dobrava para encostar a cabeça, para repousar, servir de travesseiro. Era a única coisa que ele tinha, era a capa. Ou ele deixar para trás a capa, lançar fora a capa, significa o quê? Significa que ele confiava a certeza de que a vida nova estava diante dele. A certeza que o antigo ele estava deixando para trás. Ele o quê? A fé dele já tinha determinado que ele confiava que daqui para frente era tudo novo, era tudo diferente. Pastora Rosângela colocou, não sei se, eu acho que foi hoje, na rede social dela, um videozinho curto, acho que não tinha nem 1 minuto, no Instagram dela, na rede social dela, falando do problema das pessoas, que as pessoas têm, de quererem encontrar Jesus, mas não querem abrir mão de nada do antigo eu. Querem estar com Jesus, mas querem continuar curtindo tudo do mundo. Não querem abrir mão de nada. Não tem como. Não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não tem como você ser nova criatura sem matar o antigo eu. Não tem como. O Bartimeu não. O Bartimeu imediatamente que soube, que disse: Jesus te chama, imediatamente ele se levanta e deixa tudo do antigo eu para trás. Tudo que ele tinha, a única coisa que ele tinha, ele deixa para trás, porque ele sabia que tinha muita coisa nova adiante dele. Ele vai ter com Jesus e o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus ainda pergunta, pode parecer óbvio, né? Oxe, ele é cego, não é evidente que ele quer ser curado da cegueira? Não é evidente, mas Jesus ainda assim pergunta, porque até o que Jesus pergunta demonstra, é para demonstrar qual é a fé, qual é a tua vontade. Porque tem pessoas o quê? Que precisam de uma coisa, elas estão precisando de uma coisa, mas a vaidade delas faz elas buscarem outra coisa. Elas precisam de uma coisa na vida delas, mas
Bartimeu era cego fisicamente, mas tem pessoas que são cegos espirituais. Elas precisam de uma coisa na vida delas, mas a cegueira espiritual faz elas não perceberem o que elas precisam e faz elas buscarem outra coisa na vida delas. E aí elas passam às vezes anos perseguindo uma coisa que elas não precisam e passam anos perdendo tempo. Anos perdendo tempo. Aí por isso que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí, igreja, tu está pedindo a coisa certa para o Senhor? Tem uma passagem que fala, e é o próprio Senhor Jesus que diz, né? Que fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque não pedis direito. Pedis para gastardes com os vossos deleites, com as vossas vaidades. Às vezes a gente pede algo que vai nos afastar de Deus. Às vezes a gente pede algo que está alinhado com a nossa vaidade e não alinhado com o nosso crescimento. Analisemos nós mesmos o que nós estamos buscando para a nossa vida. O que queres que eu te faça? E ele: mestre, que eu volte a ver. E Jesus responde: vai. Olha o que ele diz, ó. Ele não disse o quê? Tu está curado, não. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Quando você pede direito ao Senhor, Ele não te dá a cura, Ele não te dá a provisão, Ele não te dá apenas aquilo que tu pede, não. Ele te dá a libertação, a salvação. Vai, a tua fé te salvou. E ele fez o quê? Saiu por aí, saltando: estou curado, eu estou vendo. O que foi que ele fez? Ele saiu seguindo Jesus estrada afora. Essa é a marca do Filho de Deus. Ele recebe as bênçãos do Senhor e passa a seguir ao Senhor porque ele é grato. Ele não sabe mais viver se não for na presença de Deus. Você sabe viver sem estar na presença de Deus? Eu não sei. Eu não consigo. Eu sei que tem irmão aqui que a terra tentou, mas não conseguiu. Eu vou viver do meu jeito. Quer saber? Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Tem tanta gente aí no mundo que faz o que quer, que pinta e borda, não dá em nada. Espera aí que eu vou também. Espera aí que eu vou fazer. Vai ser mais fácil. Consegue não. Consigo não. Eu sinto muita falta do meu Jesus. Ainda tem mais. Ainda tem aquele ali. Tá certo. Eu não consigo ficar longe da igreja não. Mas vou fazer assim. Eu vou ficar na igreja, mas eu não vou fazer a obra. Consegue também não. Consegue também não. Consegue. Parece que não está nem vivendo. Não é, né, irmã Marina? Você que riu aí. Né, Lidiane? Parece que está faltando alguma coisa, né? Deus é bom, igreja. Deus é maravilhoso. A fé é algo maravilhoso, igreja. A maior marca dessa história é a fé deste cego. Isso é o que a gente tem que buscar para nós, essa fé. Tudo que foi tirado dele, tudo foi tirado dele. Família, bens, esperança, tudo foi tirado dele. A única coisa que sobrou para esse homem foi a fé. E a fé ficou nele até o dia em que Jesus apareceu. Ele teve a oportunidade de estar ao alcance do Senhor e o Senhor ao alcance dele.
Ele sobreviveu, ele não viveu. Ele sobreviveu a sua vida inteira. E a fé foi o que sustentou esse homem. Foi a fé que sustentou esse homem. Se não fosse a fé, esse homem tinha perecido. Mas eu pergunto, nossa fé é verdadeira? E você vê, no momento, na oportunidade, foi a fé que fez com que ele alcançasse não apenas a cura, mas a salvação e a mudança de vida. A mudança de vida. A fé nos requer escolha e nos requer sacrifício. Às vezes a gente precisa abrir mão. A gente precisa abrir mão. Todos nós aqui já fizemos uma escolha, sim ou não? Escolhemos por Jesus. Mas dia após dia nós continuamos escolhendo. Escolhendo o quê? Escolhendo abrir mão das coisas da carne, que dia após dia vem à tona, tentando nos sabotar na nossa caminhada. Dia após dia, o mundo inimigo vem para nos afrontar, para tentar nos desmoralizar na nossa caminhada de fé. Mas cai por terra inimigo do povo de Deus. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas todos os dias eles vão se levantar. Todos os dias a nossa fraqueza vai vir à tona, para que o nosso orgulho venha tentar aflorar, para tentar nos desmoralizar na nossa fé. E todos os dias nós temos que fazer uma escolha novamente. Não ao mundo, não à carne, não ao inimigo das nossas vidas, não ao orgulho que há no meu coração. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo. Sim ao meu Deus. Sim à sua palavra. Todos os dias temos que fazer essa escolha. Sim à fé verdadeira. E vai ter momentos, igreja, momentos bons, maravilhosos, na manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, numa pregação sublime da palavra do Senhor. Mas vai ter momentos do silêncio do Senhor, vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de prova. E é difícil fazer escolhas nesse momento. É difícil fazer escolha no momento do silêncio. É difícil fazer escolhas no momento da angústia. É difícil fazer escolhas no momento da prova, porque nesses momentos a gente vai pender para o lado da carne. No momento da palavra, no momento da manifestação do Espírito Santo de Deus, é fácil escolher para o Espírito, é fácil escolher pela palavra, é fácil escolher pela fé. Mas no momento do Espírito, no momento do silêncio, no momento da prova, no momento da angústia, a carne grita. E é nesse momento, igreja, que nós temos que estar com a nossa fé bem estabelecida e disciplinada. Tem uma história que eu contei uma vez de um alpinista. Ele decidiu escalar sozinho uma montanha. E no meio da escalada veio uma nevasca. E ele escalando no meio da nevasca, ele caiu, escorregou, caiu e ficou preso só pela corda. Ficou preso só pela corda. E ele não tinha como ser salvo. No meio da nevasca não ia vir resgate nenhum. E ele começou a orar ao Senhor, o Senhor pedindo livramento ao Senhor. E ele orando, e daqui a pouco Deus fala com ele e Deus diz para ele: corta a corda. E ele diz: não, Senhor, se eu cortar a corda eu vou morrer. Ele diz: corta a corda. E ele não quis cortar a corda. Ele ficou apegado à corda, com medo. Quando foi no dia seguinte que chegou o resgate para resgatar ele, ele estava congelado. Ele morreu congelado na corda, a 0,5 metro do chão. Ele estava 0,5 metro do chão. Apenas 0,5 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda,
Era apenas meio metro do chão. Às vezes a gente, por medo, a gente não confia na voz do Senhor. A gente não confia na voz do Senhor. Confiar em Deus significa muitas vezes que vamos ter que abrir mão de coisas que o velho homem e a velha mulher se apegam, coisas que nos davam uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de importância, uma falsa sensação de prazer e de alegria passageira. Pois Deus tem um reino inteiro de coisas novas para nos mostrar, mas é para aqueles que verdadeiramente confiam nele e têm fé. Quem recebe aqui glorifica ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, amada igreja. Livres para adorar, vamos louvar ao Senhor.